série. Bom, muito bem, nós estamos muito felizes de receber aqui nessa casa a professora Joelma e a professora Edith, que vocês já sabem, são líderes do grupo Glepedial. A professora Joelma, ela é doutora pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, doutorado em Educação, é graduada em Pedagogia pela UFMA, é professora do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, professora do programa de pós-graduação Gestão do Ensino da Educação Básica, coordenadora do grupo de pesquisa Glepedial, tem experiência na área de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: alfabetização, leitura e escrita nos anos iniciais, educação infantil, tem experiência nas seguintes disciplinas: fundamentos e metodologia da alfabetização, fundamentos e metodologia do ensino da língua portuguesa, estágio em docência na educação infantil nos anos iniciais do ensino fundamental e pesquisa educacional. Professora Joelma, eu convido para tomar parte da mesa. Nós vamos fazer a mesma dinâmica que fizemos de manhã. Primeiro a professora Joelma vai falar. Ah, então Edith. Então, primeiro a professora Edith vai falar e depois a professora Joelma. Mas as duas tomarão assento à mesa agora. Então, a professora Edith Maria Batista Ferreira, professora da Universidade Federal do Maranhão, doutoranda em Educação pela Universidade Estadual do Ceará, possui graduação em Licenciatura Plena em Pedagogia e mestrado em Educação pela Universidade Federal do Maranhão, e especialização em Psicopedagogia. É professora assistente da Universidade Federal do Maranhão, tem experiência na área de educação, atuando principalmente nas áreas de formação de professores, leitura e escrita e educação infantil. É coordenadora, juntamente com a Joelma, do grupo Glepedial e participa do grupo de pesquisa Estudos sobre Perspectiva da Escola de Vygotsky aplicada à educação infantil. É membro da coordenação do Núcleo de Educação Infantil da UFMA e atuou como coordenadora adjunta do curso de extensão em Educação Infantil. Integra a rede leitora de bibliotecas comunitárias Ler para Valer. Peço a você, então, Edith, que toma parte à mesa. Nós teremos aqui duas pessoas que têm muito para falar da experiência do ensino e da experiência do ensino com bases teóricas que nós compartilhamos. Fiquem à vontade. Boa tarde. Opa, desculpa. Eu cheguei aqui tão cedo, eu ainda estou à tarde, ainda não prestei atenção que já está noite. Então, boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui hoje participando dessa mesa, na verdade, de todo o evento, do segundo colóquio Lecture. Quero fazer um agradecimento especial nas pessoas da Adriana e da Valéria por esse convite, porque para nós participar desse evento é um momento de aprofundamento de um referencial que nós temos buscado compreender para orientar o nosso fazer pedagógico junto às nossas escolas, aos projetos que a gente tem desenvolvido no estado do Maranhão. Dizer que nós estamos, e aí quando eu falo nós, eu estendo a Joelma também, porque nós estamos nesse movimento juntas. Então, dizer que está nesse movimento, que nós estamos nesse movimento de aprofundamento desse referencial. Então, são aproximações, são leituras, são movimentos mesmo de buscar compreender essas questões que a gente vem discutindo ao longo desses dias aqui. E eu fico muito feliz que esse seja um encontro de grupos de pesquisas onde nós temos a oportunidade de, juntamente, nesse movimento coletivo, ampliar as nossas bases, trocar as nossas experiências de pesquisa, olhar para os trabalhos que nós temos desenvolvido, cada um em sua região, no seu local, e, sobretudo, aprender coletivamente. Então, estou aqui nessa mesa, nessa condição, né, de quem está aqui
aprendendo, buscando e nesse esforço de compreender cada vez mais e melhor o que a gente vem se propondo a estudar. E aí nos foi proposto, no encontro que nós tivemos lá em São Luís, que foi outubro, eu acho, quando nós recebemos o convite para estar juntos aqui, pensar junto esse movimento desse colóquio, e também construímos uma agenda de estudos. Foi colocado para a gente o desafio de que nesse encontro hoje nós trouxéssemos aqui algumas questões, algumas contribuições de Voloshinov e Bakhtin para pensar o ensino da leitura e da escrita. E tendo em vista a amplitude do pensamento, né, desses dois estudiosos, nós obviamente vamos precisar fazer um recorte, né, buscar um aspecto em que a gente pôde, dentro do que foi possível nesse tempo, se dedicar um pouquinho mais para poder entender. Então, a partir das contribuições de Voloshinov, a gente vai olhar um pouco para as regras metodológicas, e esse é o meu desafio. E a Joelma, ela vai então fazer uma fala a partir de gêneros do discurso de Bakhtin. Nós organizamos, considerando que esse enfoque, o enfoque da nossa mesa hoje é um enfoque metodológico, das questões metodológicas, as implicações metodológicas, as implicações desse pensamento para a organização do fazer pedagógico. Então nós vamos falar a partir de um lugar muito caro para nós, que é o nosso grupo de pesquisa. Então é desse lugar, dos trabalhos que a gente tem desenvolvido, dos estudos que nós temos desenvolvido, das pesquisas que temos realizado, através do nosso projeto de extensão Entre Linhas, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e também do nosso projeto de pesquisa, que é o Observatório das Práticas de Leitura e de Escrita, no estado do Maranhão. Então é desse lugar da escola, desse lugar do fazer pedagógico que a gente vai falar. Então, em função disso, a nossa mesa, ela toma uma organização que nós pensamos em 3 momentos. Tá dando para ver, né? Tem que apagar um pouquinho a luz, por favor. Então, nós organizamos a nossa mesa em 3 momentos. Aí vocês vão ver que ao longo como nós estamos falando de um lugar, né, que talvez... Ontem nós tivemos uma primeira aproximação através do tambor de crioula, das manifestações culturais. A gente tentou trazer ao longo da nossa própria... dos nossos slides, também trazer um pouquinho desse lugar, por isso os azulejos, situar esse lugar. Os azulejos, né, que a nossa cidade é considerada São Luís, cidade dos azulejos. Nós temos azulejos portugueses por toda a nossa cidade, então eles vão estar aqui junto conosco, fazendo a moldura da nossa apresentação. Então a nossa mesa ela se estrutura em 3 momentos. Esse é o primeiro momento de onde falamos. O segundo momento, as regras metodológicas para analisar os atos de fala, as contribuições de Voloshinov. E o terceiro momento, os gêneros do discurso em Bakhtin. E aí, talvez, para vocês fique a pergunta, né? Mas por que começar desse lugar de onde fala e não logo de início das regras metodológicas, que esse é, na verdade, o enfoque maior do trabalho que eu vou compartilhar aqui? Porque a discussão que nós vamos trazer, a discussão que eu vou trazer em relação a essas regras, a olhar para essas regras, é a partir do nosso grupo de pesquisa, como eu havia dito. E esse grupo de pesquisa, o GLEPDIAL, ele surge, né, ele aparece a partir de 2012, porque tanto eu como Joelma, nós já temos um trabalho, fomos professores durante muito tempo da rede pública municipal, da rede pública estadual, atuamos da privada, atuamos como coordenadoras pedagógicas nas 2 redes, e a questão da aprendizagem da leitura sempre nos inquietou. E quando nós assumimos o trabalho na universidade, nós também não deixamos de estar dentro da escola. Então, o lugar da escola é o lugar que a gente sempre fala.
Nós falamos a partir dos estágios supervisionados, que nós somos professoras, através dos trabalhos de formação inicial e continuada que nós fazemos, nos cursos que são promovidos através da nossa instituição. E a realidade do nosso estado, e por isso nós trouxemos alguns dados bem pequenos, mas muito significativos para a gente, foram a partir dessa realidade que nos fez pensar então na necessidade de ter um grupo de pesquisa, um grupo de estudo que se debruçasse sobre as questões da leitura e da escrita, para que a gente então pudesse pensar em algumas possibilidades de outros encaminhamentos e de enfrentamento dessa realidade que estava posta. Então, a partir da ANA, em 2016, nós tivemos resultados assim, bastante preocupantes para nós. Apenas 3,8% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental, segundo os resultados, estão aptos a ler textos mais complexos. Então, não é um dado pequeno, é um dado que nos espanta. 59,93% nos inquieta. Não são capazes de escrever palavras de maneira alfabética e produzir textos legíveis. Apenas 2,8% de alunos estão no nível desejável de escrita. Então, esses dados, eles têm também nos provocado e nos mobilizado a nos dedicar a estudar e a compreender esse fenômeno da leitura e da escrita, para que a gente possa então pensar em possibilidades a partir do processo de formação de professores junto à instituição que a gente trabalha. Bom, ainda desse lugar que nós falamos, nós temos vivido dentro do nosso estado, e aí a gente pode colocar no estado como um todo, e aí talvez, não sei se essa é uma realidade que é daqui, dos outros, dos que estão aqui, mas para nós é muito importante falar a partir desse chão. Então, no nosso estado, nós temos aí a coexistência de diferentes projetos e programas com focos na alfabetização. E esses projetos e esses programas, eles têm linhas teóricas diferentes, eles têm encaminhamentos diferentes e muitas vezes eles estão coexistindo dentro de uma mesma rede. Então, desde 2012, o PENAI, tivemos o PROFA, que foi o primeiro, depois o Alfa e Beto, que é um programa que nós temos, que tem sido difundido de ponta a ponta do nosso estado, o PENAI, que é conhecido, que é nacional, nós temos o Alfabetiza Maranhão, que é um projeto que agora é mais recente, que está também a partir dessa nova gestão, e as 60 lições, 60 planos de aula para alfabetização, que são as 60 lições. Então, que veio daqui de Minas Gerais. Então, esses diferentes programas, eles estão lá. E os professores e professoras da nossa rede precisam, e aí eu vou colocar entre aspas, mas é isso mesmo, precisam dar conta porque eles estão na ponta do processo de execução desse trabalho. E aí o que nós temos percebido como consequência? Que há uma desorientação pedagógica em relação a esse trabalho no nosso estado. Então nós temos caminhos muito divergentes, propostas muito diferentes e um professor que tem sido concebido como um professor tarefeiro, porque ele é o executor disso. E também como uma outra consequência que a gente tem percebido, e a gente traz aí o fracasso da escola, no sentido de que a escola não tem conseguido dar conta de garantir que as crianças se apropriem da leitura e da escrita. Então, é a partir desse chão que nós, então, começamos a pensar no nosso projeto de pesquisa, no nosso projeto de extensão, como uma possibilidade de enfrentamento a essa realidade. Bom, e aí nós então entramos nesse segundo momento, que são as regras metodológicas para analisar os atos de fala, as contribuições de Voloshinov, porque esse cenário vai ser o cenário para a gente pensar e olhar essas regras, num esforço grande que nós fizemos, numa tentativa de aproximação. E aí nós começamos com uma primeira pergunta. Vocês já viram como mais ou menos está a situação das nossas redes, lá em São Luís, no Maranhão, os programas e tudo, e nós temos nos perguntado como a linguagem escrita tem sido trabalhada pela escola
junto às crianças da rede municipal de São Luís? Então essa é a pergunta que a gente trouxe para a nossa pesquisa no Glepedial. E que aspectos têm sido considerados importantes para o ensino dessa linguagem? E aí as imagens que eu vou apresentar a partir de agora são imagens que resultam das nossas pesquisas desenvolvidas tanto no projeto de pesquisa quanto no projeto de extensão, que tem sido organizadas e apresentadas a partir de monografias, das dissertações que a gente tem orientado, e aí especificamente a professora Joelma tem orientado com esse trabalho. E aí eu vou trazer algumas das atividades que a gente tem. Tá ruim de ouvir, gente? Tá? Mas é porque aí eu vou me empolgando, aí eu vou falando realmente mais alto. Não é não? Tá bom agora? Tá bom? Então vocês podem também... Eu achei que tinha alguma coisa, que tem umas carinhas assim meio... que tem alguma coisa que não está muito bem. Então eu vou apresentar para vocês aqui algumas imagens que são de atividades que nós temos encontrado nas nossas escolas com muita frequência. E a partir delas, nós vamos pensar, bom, o que essas imagens têm trazido, o que essas atividades têm apontado para a gente? Bom, essa é uma das primeiras atividades que a gente traz. Essa é uma atividade que está muito presente nas nossas turmas de crianças do primeiro ano, do segundo ano do ensino fundamental. Né? Então a atividade, não sei se dá para ver bem, né? Pede lá, reescreva o alfabeto cursivo. E essa é uma atividade que tem como proposta a alfabetização das crianças. Essa é uma outra atividade que a gente traz. Então é um texto, né? Que é do galo bicudo. Tá um pouquinho longe aqui de mim. O galo bicudo é guloso, o galo bicudo come tudo, o galo bicudo bica tudo. Bica a cuca do bicudo. Bica a camisa amarela, bica o rabo do gato, o gato guto pula, e aí vai. E aí depois pede, né? Traz a frase e as crianças precisam completar copiando as palavras que estão no texto que está apresentado acima. Então esse é um outro tipo de atividade que a gente tem encontrado nas pesquisas que tem desenvolvido junto às nossas escolas. Essa outra, que é da segunda etapa do ciclo, que são as crianças que estão no segundo ano do ensino fundamental, do ciclo de alfabetização, e a atividade é: reescreva o seu nome. Franciel Carvalho Silva, depois pede para reescrever o nome da cidade, e a sala de aula é lugar de estudar. Né? E aí pede para que as crianças repitam várias vezes, copiem várias vezes essas palavras, essas frases que estão postas. Bom, essa outra atividade, as atividades agora que virão à frente, são atividades que a gente tem encontrado junto às crianças do 4º e do 5º ano. Né? Que seriam crianças que já estariam aí, né, um pouco mais encaminhada no seu processo de alfabetização, se não já alfabetizadas. E a atividade pede o seguinte: separe as sílabas das palavras, destacando os encontros consonantais. Aí pede: Glória foi à biblioteca pública. E aí pede para separar as palavras em sílabas e o atleta participa do treino. Uma outra atividade, que é uma cruzadinha legal, né, que pede para completar as palavras com R ou com L. Complete os substantivos abaixo corretamente com as consoantes R e L e complete a cruzadinha. E aí uma lista de palavras que as crianças vão ter a partir do preenchimento da cruzadinha. Essa é uma atividade também para 4º e 5º ano. E essa outra do macaco e o coelho. O macaco e o coelho é uma fábula, né? A gente conhece, o macaco e o coelho, pelo menos é uma fábula um pouco mais conhecida. E as atividades e as perguntas que decorrem desse texto são: quais são os personagens desse texto, qual foi a combinação que o macaco fez, qual é o nome da fruta que aparece no texto, quantos parágrafos possuía um texto, escreva o 7º parágrafo.
e outras que é para dizer de quem é a frase a partir da leitura do texto. E essa é uma outra atividade que foi posta como uma atividade de produção textual. Copie o bilhete a seguir, observando atentamente a pontuação. Aí pede: Recife, 2005, querido vovô, estou com muita saudade, não vejo a hora de estar na fazenda com o senhor. Adoro ver os cavalos, as vacas, os carneiros e os bezerros. Beijos do seu neto Caio. E aí a pauta dupla, para que as crianças façam então a cópia do texto que está posto assim. E a última que nós trouxemos: leia o texto a seguir. Mãe, existe lobo em pé? O que é lobo em pé, Clara? É o lobo que pega a gente, aquele que comeu a vovó da Chapeuzinho Vermelho. Clarinha, esse lobo que comeu a vovó é um lobo inventado, assim como a vovó e a menina que vestiu o Chapeuzinho Vermelho. Um autor de quem hoje ninguém sabe o nome inventou essa história e as personagens para divertir as crianças. Agora retire do texto 3 palavras que sejam monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Então, a partir dessas atividades que nós fomos tendo contato com muita recorrência, muda, às vezes, a forma como ela se apresenta, mas o que está sendo solicitado, a consigna que está sendo solicitada às crianças é muito semelhante, né? Nós, então, começamos a nos perguntar: qual a concepção de língua sustenta esse fazer pedagógico, né? Então a gente tem se perguntado e olhado para essas atividades e pensado, juntamente com o nosso grupo, na pesquisa que a gente tem desenvolvido. E aí, gente, a partir da leitura de Voloshinov, porque o embasamento que nós buscamos para construir essa nossa fala e pensar e olhar para esses dados que a gente tem encontrado, gerado nas pesquisas, foi a partir dessa obra, que a gente aqui já ouviu bastante falar ao longo desse nosso colóquio, né, que é Marxismo e Filosofia da Linguagem, de Voloshinov. A tradução mais recente, de 2017, da Sheila Grilo. E aí Voloshinov vai dizer para a gente que a língua, e aí nós entendemos, né, essa é a compreensão que eu fiz, né, a partir do olhar para essas atividades e a leitura que fiz, então eu pude, né, inferir que a língua, a partir do que está sendo apresentada, é aqui entendida como um sistema estável e imutável de formas linguísticas normativas e idênticas, recebido totalmente pronta da coletividade falante. Desse modo, o ensino deve partir das formas idênticas e estáveis, ou seja, dos aspectos fonéticos, lexicais, gramaticais, portanto, normativos, que garantam a unicidade da língua. Então, essa tem sido, né, a gente tem compreendido que essa tem sido a concepção que, ainda que a professora, né, ou o professor não tenha clareza disso, mas ela que tem sido apresentada aí como pano de fundo para organizar esse percurso e esse processo. E Voloshinov também vai dizer que essas atividades não colocam os alunos em situação de uso da linguagem em sua função social. E basta a gente olhar para elas, né? O que essa atividade, de fato, de copiar, de cobrir, de completar, mesmo como é que ela está trazendo essa linguagem que circula fora desse universo da escola? Essa linguagem viva, essa linguagem pulsante, essa língua que está fora. E ele também vai dizer que, a partir dessas atividades que a gente vê, a gente consegue identificar que há um esvaziamento do sentido. Desconsidera um fenômeno social da interação verbal, que é o fundamento da língua. Então, em nenhum momento a gente consegue perceber que essas atividades aí, elas consigam promover esse processo de troca, de interação discursiva. Voloshinov também vai dizer que, e a gente percebe que, no momento em que ele traz lá as tendências, né, de concepção de linguagem, as concepções de linguagem que ele traz lá, o subjetivismo individualista e o objetivismo abstrato, ele vai contestar, a gente consegue
a partir dele, né, ver que há uma contestação dessa objetividade da língua ao afirmar que o objeto do falante, o objetivo do falante é direcionado a um enunciado concreto pronunciado por ele. Para ele, não se trata de aplicação de uma forma normativa idêntica em um contexto concreto. O centro da gravidade para ele não se encontra na identidade da forma, mas naquela significação nova e concreta que ela adquire nesse contexto. Para o falante, a forma linguística é importante não como um sinal constante e invariável, mas como um signo sempre mutável e flexível. E essas atividades, né, elas podem ser contestadas a partir dessa compreensão que ele traz para a gente. E aí nós percebemos que o contexto discursivo real, ele não aparece, ele não está ali, para que promova essas trocas e essas interações entre esse falante e esse ouvinte. E a proposta que a gente consegue enxergar a partir do que o Voloshinov traz, né, é que ele propõe uma inversão de sentido no trabalho, a partir das regras que a gente vai chegar agora. Então, ao invés de partirmos dessa forma linguística, o ponto de partida seria a compreensão do sinal para o signo. E aí, aqui nesse livro, ele vai do sinal para o signo. Ele vai trazer aqui para a gente, e o professor Dagoberto falou, né, que esse signo ele é ideológico, né, que ele tem um sentido e um significado dentro de uma determinada esfera, nas práticas discursivas entre esses falantes reais. E nesse sentido há uma inversão, ao invés de partirmos desse sinal, que seria, por exemplo, a letra, essa palavra solta, como vimos nas atividades, teríamos que partir desse signo, né, que tem um sentido para essa comunidade específica. Do ponto de partida do ensino da língua, nós iríamos para o uso da língua, para trabalhar os atos humanos de leitura e de escrita. Então, com essa inversão de sentido que a gente percebe, né, nesse trabalho com a linguagem, com a língua, a verdadeira substância da língua para Bakhtin é o fenômeno social da interação verbal. E essas atividades que a gente viu até então, elas não têm conseguido, elas não dão conta de promover essa interação. No geral, a tarefa de compreensão não se reduz ao reconhecimento da forma usada, mas à sua compreensão em um contexto concreto. A compreensão da sua significação em um enunciado, a compreensão da sua novidade e não o reconhecimento da sua identidade. Na realidade, ele vai dizer na página 181, que nunca pronunciamos ou ouvimos palavras, mas ouvimos uma verdade ou mentira, algo bom ou mal, relevante ou irrelevante, agradável ou desagradável e assim por diante. A palavra está repleta de conteúdo e de significação ideológica ao cotidiano. É essa palavra que compreendemos e respondemos que nos atinge por meio da ideologia ou do cotidiano. Então, nessa mudança de rumo, né, de sentido dessa abordagem do trabalho com a linguagem, ele vai também dizer para a gente que de modo algum o processo de compreensão ele deve ser confundido com o processo de reconhecimento. Porque o que nós temos percebido nessas atividades que foram postas até então, que o enfoque está no reconhecimento, na identificação e não na compreensão, né? A compreensão ela não aparece ali. O foco está no sinal, o foco está na forma, mas o sentido, ele não tem ocupado um lugar de importância dentro desse processo que deveria ocupar. Eles são profundamente diferentes. Apenas um signo pode ser compreendido, já o sinal é reconhecido. O sinal é um objeto imóvel e unitário. E a gente poderia se perguntar, bom, mas então nesse trabalho não há espaço para nós também darmos um enfoque nesse processo de alfabetização, de formação de leitores, de produtores de textos? Não deveria haver então um espaço para que a forma da língua ela também fosse trabalhada?
E ele mesmo responde para a gente na página 179. Ele vai dizer: evidentemente, tudo isso não resulta no fato de que a língua não possui um momento de sinalização e um momento correspondente de reconhecimento do sinal. Ele existe, porém, não é o constitutivo da língua como tal. Então, se não é o constitutivo da língua como tal, não é o cerne, digamos assim, não deveria ser, então, o ponto de partida. Se a gente toma esses pressupostos, né, como verdadeiros, no sentido de orientar o nosso trabalho, como, então, proceder ao ensino da língua viva? Essas são algumas questões que nós temos nos perguntado e temos buscado também encontrar orientações, encontrar, não respostas, mas encontrar possibilidades e pistas para pensar outros percursos, né? E quando nós nos fazemos essa pergunta, o Voloshinov ele vai trazer, lá na página 220 dessa edição de 2017, ele vai então trazer para a gente as regras metodológicas para o estudo da língua, né? E aí é importante pontuar que para mim foi muito importante voltar essa leitura. Eu já tinha feito naquela versão antiga, mas eu não tinha conseguido perceber em nenhum momento no texto essas regras, né? Foi quando foi posto o desafio que a gente vai olhar para o texto buscando garimpar essas informações, né? Onde é que está? Onde é que ele está dizendo? E talvez, não sei se seja uma compreensão mais correta, mas ao que me parece é que, embora ele traga na página 220 essas regras, mas é o conjunto da sua obra que vai nos ajudar a pensar todo esse processo, não localizada especificamente nessa página, nesse capítulo em especial. Mas quando ele vem trazendo qual é a sua concepção, né? Quando ele vem discutindo a filosofia da linguagem, ele já vem apresentando para a gente, desde o primeiro capítulo, elementos para que a gente possa compreender melhor essas regras metodológicas. Ele aponta então 3 regras. A primeira, que ele vai dizer que formas e tipos de interação discursivas em relação com as condições concretas. A segunda, forma dos enunciados ou discursos verbais singulares em relação estreita com a interação da qual são parte, isto é, os gêneros dos discursos verbais determinados pela interação discursiva na vida e na criação ideológica. E a terceira, que é a revisão das formas da língua em sua concepção linguística habitual, né? Então, eu fiz aí, então 3 marcações a partir dessas regras, para dar ênfase a elementos que são fundamentais dentro do seu pensamento, que eu consigo compreender, né? Ou que eu tentei, ou penso que consegui. Aqui é a interação discursiva, os gêneros do discurso e a revisão das formas da língua. E aí, quando a gente pensa nessas 3 regras, né, fica mais possível a gente compreender que os sujeitos, a partir desse movimento, eles são pertencentes a uma esfera, eles são pertencentes a determinada esfera social, então eles estão em constantes situações de comunicação, que são essas interações. Imersos nesses contextos, eles estabelecem trocas verbais, como nós cotidianamente fazemos, respondendo, refutando, criticando, e ao se posicionarem ativamente, fazem isso por meio de gêneros do discurso, que são modos de dizer. Então, as propostas de ensino, né, e esse é o movimento que a gente tem tentado buscar, é de pensar a partir do trabalho que nós temos feito, nosso projeto de extensão, que é o Entre Linhas, que atende crianças que estão no 4º e no 5º ano, e que já vem de retenção na escola, e que não conseguem, né, se alfabetizar, não conseguem ler e escrever. Nós temos tentado, né, a partir dessa orientação, pensar em possibilidades de reencaminhar esse trabalho junto às crianças e junto às professoras que a gente tem desenvolvido o trabalho no projeto de pesquisa. Então, as propostas de ensino,
a partir dessas regras e desse olhar que ele traz para a gente, devem considerar esse movimento discursivo que está fora da escola. E se a gente volta para aquelas atividades que foram apresentadas inicialmente, onde é que ele está? Aparece? Né? Não aparece. Criando ambientes para trocas verbais, sejam orais, escritas, mas que sejam trocas verbais verdadeiras, concretas, estudando os enunciados dentro de eventos reais de comunicação. E a gente consegue visualizar, né? Eu tentei trazer essa imagem, porque ela vai nos ajudar a perceber, né, essas relações que estão aí. Então, esse sujeito, ele participa dessas, né, ele está imerso nessas esferas da atividade humana, e nessas atividades humanas são estabelecidas práticas sociais discursivas, ele está em contato com o outro nessas relações. São, então, que se dão a partir dos enunciados, e os enunciados, eles se concretizam, eles se materializam a partir dos gêneros discursivos. Então, a gente pode, reafirmando, trazendo ainda mais ênfase a esses três elementos que aparecem, nós temos aí a interação discursiva como esse começo, e aí a gente percebe essa inversão que foi trazida aqui como essa inversão de sentido, essa interação discursiva, os gêneros dos discursos aí, né, que são esse modo de dizer, e para então chegar à revisão das formas da língua. O Faraco, no livro Linguagem e Diálogo, né, que foi para nós chegássemos ao Voloshinov, nós fizemos um caminho de tateio, né? Nós fomos no Fiorim, que aí já é mais tranquilo. Do Fiorim a gente já deu um passinho maior, fomos em Faraco, e aí de Faraco a gente então pula, né, se aventura na leitura de Voloshinov, mas assim, vira e mexe, volta lá de novo, né? Quando não dá conta de compreender as questões que estão postas. E aí Faraco vai dizer para a gente que o estudo das formas gramaticais deve estar a partir, né, e ele vai falar do marxismo, ele está falando do marxismo e filosofia da linguagem, ele vai dizer que o estudo das formas gramaticais deve estar metodologicamente situado no ponto de chegada, e não dos estudos linguísticos e não no ponto de partida, né? Então isso para a gente reafirma essa inversão do sentido. Então é preciso que nós partamos das trocas, das interações, para então a gente chegar nessa forma da língua. Bom, e durante esse tempo que nós ficamos nos debruçando na leitura e tentando enxergar isso, né, num movimento que a professora Dora colocava também para a gente no primeiro dia, né, de como é que isso nos ajuda, como é que a gente pode usar esses conhecimentos, esses conceitos, essas categorias como ferramenta para a gente pensar trajetórias didáticas, propostas didáticas. Então nós também estamos tentando, na verdade, experimentar isso no nosso grupo de pesquisa, junto às nossas crianças e no nosso observatório das práticas de leitura e de escrita, né? O Entre Linhas, e aí é preciso dizer que é esse projeto de extensão, né? Nós contamos hoje, aqui tem a presença da Tiziana, que é uma das nossas bolsistas e monitoras, e ela que está lá no dia a dia com as crianças, encaminhando essas atividades, né, fazendo esse trabalho junto com elas. O Entre Linhas, ele atende a esse público com essas crianças, e as crianças elas estão conosco no contraturno da escola. Então as crianças elas estudam à tarde, estão conosco durante 2 dias na semana, e a gente tem pensado, né, algumas possibilidades de ter uma outra relação com essa escrita e com essa palavra escrita. E aí nós então estamos com uma turma nova, que é uma turma que está começando agora, porque as crianças encerraram esse primeiro
essa primeira etapa do ensino fundamental, então já foram para outra escola, e algumas não estão mais conosco, e nós então começamos a pensar esse trabalho com as nossas crianças. Essa sequência que a gente está trazendo aqui, ela está em experimentação. Nós ainda não finalizamos esse processo, estamos aí olhando, estudando e pensando e tentando revisar, e depois desse momento aqui, reencaminhar. Então nós estamos nesse processo mesmo de tateio, de experimentação, buscando compreender melhor o que Voloshinovi traz para a gente. E aí nós então começamos um trabalho, um projeto que nós chamamos de Projeto Memórias. Esse Projeto Memórias, ele começou com as crianças de quarto e quinto ano, e nós começamos então com a história, não sei se vocês conhecem, é um livro de literatura infantil chamado, e as crianças da alfabetização também, é verdade que são duas turmas. Nós temos a turma das crianças que estão no ciclo de alfabetização, do 1º ao 3º ano, e as outras que já estão no 4º e 5º ano. E esse livro é um livro muito lindo, chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Vocês conhecem? Alguém conhece? Então é um livro que fala de memórias. Então como é que nós vamos começar o trabalho com essas nossas crianças se a gente não conhece ainda, se nós não temos nenhum vínculo, não estabelecemos nenhuma relação? E esse projeto foi um projeto pensado a princípio para a gente constituir esses vínculos com essas crianças. Então aqui aparece a Tiziana fazendo esse momento da contação de histórias do Guilherme Augusto Araújo Fernandes. A partir a história, ela conta, é uma senhora, é um menino que mora perto de um asilo, e tem uma das senhoras, ela está perdendo a memória. E ele vai atrás de descobrir o que é memória. E pergunta para os mais idosos, para o pai, para os amigos que ele tem de perto. E as pessoas vão dizendo: a memória é algo quente, é algo que me faz feliz, que é algo que me faz chorar. E ele então começa a reunir tudo isso numa caixa. E dá de presente essa caixa de memória para a dona... Esqueci o nome dela, Dona Mariazinha, não sei se é Dona Mariazinha, esqueci o nome da dona lá. E ele dá de presente. Então, as nossas professoras as nossas bolsistas, elas então se apresentaram para as crianças a partir da sua caixa de memória. Elas reuniram nessa caixa vários objetos, pertences, fotos, que remetesse a determinados momentos de sua vida, e levaram para a sala para conversar com as crianças. E foi uma festa, porque à medida que elas iam trazendo os seus objetos e contando as suas histórias, as crianças também iam falando das suas memórias. E aí foi feito então a proposta das crianças construírem a sua caixa de memória. E elas estão agora nesse movimento de construir a sua caixa. A partir disso foram feitas a apresentação das crianças, o nome, onde mora, com quem mora, de quem mais gosta, como é a escola, e foi solicitado que as crianças trouxessem um objeto para a construção dessa sua caixa de memória. Depois disso, a Tiziana já havia contado a sua história, e as crianças também já haviam trazido as suas caixas e compartilhado. A Tizi então construiu a sua linha do tempo, né? Então ela trouxe, a partir desses fatos que foram sendo revelados, ela trouxe a sua linha do tempo, que eu vou pular e depois eu volto. A outra professora também trouxe, a Marinalva, construiu aqui com as datas, com os marcos de situações que foram significativas na sua vida, e a Tiziana também. E aí elas trouxeram para compartilhar com as crianças. E a partir disso, as crianças também foram construir a sua linha do tempo. Então esse foi um texto importante para as crianças, que era um texto mais curto, né, mas que era repleto de sentido para essas crianças que estão conosco. Depois que a Tiziana contou a linha do tempo, apresentou para as crianças, a Marinal e as crianças, elas também construíram a sua linha do tempo, a Tiziana transformou a sua linha num texto, né, na sua memória escrita, e levou para compartilhar com as crianças. Então ela fez o texto, né,
em que ela foi trazendo elementos que foram aparecendo nessa relação com as crianças, e o texto falava: meu nome é Tiziana Vasconcelos, nasci no dia 26 de abril, sempre gostei de brincar, e aí ela vai trazendo essas informações da sua vida e leva, e outros, e leva o texto impresso para as crianças, para ler junto com as crianças. E as crianças então recebem esse texto, e a partir desse texto elas vão procurar pistas, indícios de palavras que elas conhecem, que elas reconhecem, e a partir daí a gente vai fazendo todo um processo de construção do sentido desse texto, né? O momento seguinte, aí ela vai questionando se as crianças descobriram do que o texto traz, né? Se reconheceram onde é que estava o nome dela, se tem alguma palavra que elas gostariam de compartilhar, que elas conhecem, como é que ela chegou a essa palavra, qual é a pista que ela utilizou para chegar, porque as crianças elas ainda não, algumas delas, nós temos crianças, né, em momentos diferentes, algumas já conseguiram avançar um pouco mais, outras avançar um pouco menos, e então elas foram buscando essas pistas. E depois a Tiziana, ela fez a vocalização do texto, ela fez a leitura em voz alta, e as crianças foram então podendo ter essa ideia do texto na sua completude. Bom, o momento que nós estamos agora com as crianças é que elas produzam a sua linha do tempo, e depois de produzir a linha do tempo, elas vão fazer o texto, o seu texto também de memória. E essa produção do texto, ela vai ser nós temos vivido isso, as crianças elas buscam fazer a sua escrita, mesmo espontânea, dentro do que ela sabe, do que ela dá conta, e depois nós temos feito, algumas vezes a gente faz a reescrita desse texto coletivamente, e a partir desse momento as crianças elas vão podendo pensar um pouco melhor sobre a forma da língua, né? Aí entram as discussões sobre por que tem que ser com letra maiúscula, letra minúscula, a pontuação, palavras que se repetem, o que a gente pode trocar muito aí, você, né? Essas marcas do discurso oral, elas também vão aparecendo, e nós vamos então trabalhando melhor esse texto juntamente com elas. E depois esse texto ele vai para o nosso livro de memórias junto com as crianças. Então nós estamos nesse momento de experimentação, né? E o desejo hoje da fala aqui nessa mesa era não só falar das regras, mas sobretudo ver como essas regras elas podem nos ajudar a pensar esse trabalho que a gente tem desenvolvido cotidianamente nas escolas, e nos ajudar, né, a fazer com que as crianças elas também consigam ter uma outra relação com essa palavra, com essa escrita, e se alfabetize, que é de verdade o que a gente quer, que elas se apropriem dessa leitura e dessa escrita. Bom, então eu vou encerrando aqui nesse momento, porque essa primeira parte da mesa era para contar um pouco de onde a gente vem, né, do que a gente tem conseguido pensar a partir das contribuições de Voloshinov, mas sobretudo como que essas ideias elas têm nos provocado também a experimentar outras formas de pensar o ensino da língua escrita. Para esse meu ensaio, essa minha fala aqui, né, o texto base foi o Voloshinov, mas depois desse passeio, na parceria do Faraco e do Fiorin, e também dois artigos, um produzido pela professora Adriana, que é Serafina, Primeiras Histórias e um Ato de Responsividade de uma Criança e uma Prática de Produção Textual, e também do professor Dagoberto, que é as considerações em torno do objeto a ser ensinado, língua, linguagem escrita e atos culturais de ler e escrever. E quando estávamos nesse movimento de pensar essa fala e de construí-la, eu também fui buscar o que tem,
o que as pessoas têm trazido nos seus trabalhos sobre as regras, essas regras metodológicas de Voloshin. E tem bem pouca coisa, né? A gente não tem, pelo menos dos lugares por onde eu tive a oportunidade de visitar, os trabalhos que eu tive a oportunidade de ir, essa é uma discussão que ela ainda não está tão aprofundada, né? E eu penso que a provocação que o Lecture trouxe para que nós nos dedicássemos a estudar um pouco mais sobre essas regras, é uma contribuição muito interessante para a gente poder pensar esse trabalho lá no chão da escola, no dia a dia da escola, né, por todas as questões que nós somos atravessados diariamente nesse processo de alfabetização das nossas crianças. Então, muito obrigada. Vamos mudar de lugar agora. Então, boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que para mim é muito bom compartilhar essa mesa com a Edith, que é minha parceira na UFMA. Nós temos desenvolvido os projetos juntos. Nós somos coordenadora de projetos de extensão Entre Linhas, que agora ela está afastada para o doutorado, então está eu, Tice e a Marinalva, elas duas enquanto bolsistas, e do projeto e do nosso projeto de pesquisa, né? Então, para mim, é muito bom estar aqui com a Edith na mesa, de termos pensado junto essa mesa, essa fala. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer especialmente a Adriana e Valéria. Mais uma vez eu quero dizer que vocês são gente que moram dentro da gente, né? E gente que mora dentro da gente, quando eu falo, eu não estou falando só de mim e Edith. Eu estou falando do grupo do Glepidial, né? Que quantas vezes vocês já estiveram lá conosco, em Santo Amaro, nos quilombos, dentro da Universidade Federal do Maranhão, estando conosco, contribuindo com aquilo que vocês sabem, não só você, Valéria, e o Dagoberto também. Então nós ficamos muito gratas de vocês terem nos possibilitado esse momento, de nos ter desafiado, na verdade. Foi um desafio. Quando a Valéria e a Adriana mandam um e-mail depois do Lecture, porque nós viemos aqui, eu disse no primeiro Lecture, eu preciso estar lá, porque eu gostaria de ver o Eli Bajá e preciso ouvir Dagoberto também, né? E aí trouxe as meninas comigo, as minhas camaradas comigo para estar aqui. Então eu quero agradecer a vocês por possibilitar a mim, a Edith, ao Glepidial, a UFMA, a viver essa parceria. E gostaria também de destacar que, de certa forma, esse embrião, para quem não sabe, ele nasce em 1997. Eu digo que é o embrião, né? Quando eu fiz o mestrado na Unesp, quando eu fiz o doutorado na Unesp, orientada pelo professor doutor Dagoberto Bunharena. Então, o que eu sei hoje sobre Bakhtin, que não é tanto, mas são a partir das palavras, dos diálogos, dos enunciados estabelecidos com Dagoberto, com o qual eu tive contato mais próximo, né? Através das suas idas em São Luís, desde esse período. Então, Dagoberto, desde 98, eu comecei em 97, em 98 ele estava lá em São Luís, para desenvolver alguns trabalhos de especialização, mas principalmente eu creio nisso, que
Dagoberto foi para conhecer a turma onde eu estava, juntamente com a professora alfabetizadora, desenvolvendo uma pesquisação. E a minha relação com o Dagoberto, de orientanda, de aluna, me trouxe a Adriana e, consequentemente, a Valéria. Né? E, por fim, a partir da nossa participação no Lectura. Então, e aí eu gostaria também de retomar o que a Edith já mencionou, que a partir desse evento nós estamos em busca de aprofundamento dessa teoria. Né? E nós temos estudado muito, muito. Né? Esse percurso que a Valéria falava de manhã, eu e a Edith também, a gente viveu todos esses dias. Temos vivido, né? Bom, e para demarcar esse embrião, para demarcar essas questões, que eu acho que tem tudo a ver com essa mesa, né? Com essa minha fala, que são gêneros do discurso em Bakhtin, eu trouxe esses textos, que eu vou ler para vocês, que são das crianças do Araçagi. Araçagi é uma praia que tem lá em São Luís. E o município, né, lá tem a praia do Araçagi. E as crianças, quando eu fazia pesquisa em 1997, o Dagoberto teve a oportunidade de entrar em contato com as crianças através da carta. Que primeiro começou com as professoras de Gália e de Garça, onde Dagoberto, na época, o professor Dagoberto era supervisor. E me convidou para entrar em contato, para estar com ele nessa supervisão, e eu ia para aprender. E começamos esse contato com as professoras de Gália e Garça, as crianças escrevendo para as crianças daqui. E teve um momento que parou as escritas. As correspondências pararam. E aí o Dagoberto perguntava, o professor Dagoberto perguntava: Joelma, e aí as cartas, como estão? E eu disse: parou. Nós escrevemos suas professoras, as crianças escreveram, mas nós não tivemos mais respostas. E, para surpresa nossa, chega uma carta no Ijucapirama, que é a escola onde eu desenvolvi a pesquisa. Chega uma carta para as crianças. E as crianças ficam animadíssimas, porque elas também já ouviam falar de Dagoberto, porque eu dizia que Dagoberto era meu professor e tudo, mas eu estava com a professora na sala. E as crianças automaticamente fizemos uma carta coletiva e enviamos de volta a carta. E as crianças, e o Dagoberto mandou outra carta. E as crianças, só que quando foi em novembro, Dagoberto na carta dizia: mas vocês não precisam me responder, porque em novembro eu estarei aí com vocês. Nossa! Mas as crianças disseram: mas nós queremos responder a carta ao professor Dagoberto, professora. Mas não precisa, mas nós queremos. A gente pode entregar em mãos a carta ao professor Dagoberto? Tá bom, vocês querem fazer a carta, vamos fazer as cartas. E essa é uma das cartas das crianças, que elas entregaram em mãos a ele. Então, como vocês estão vendo aí, Araçagi, 5 de novembro de 1998. Querido tio Dagoberto, quando você chegar aqui na escola Ijucapirama, você vai passear no rio, na praia, no castelo, e vai se divertir com as molecadinhas. Lá na minha casa tem muito pé de coco. Você disse que gosta de água de coco. Na praia tem caranguejo, siri e sururu, peixe, camarão e coco. Um abraço e um beijo, querido tio Dagoberto. Andressa Feitosa. Mais uma carta. Araçagi, 5 de novembro de 1998. Querido Dagoberto, quem está agora escrevendo esta carta para você sou eu, a Vanessa. Nós, molecadinha, estamos muito felizes em saber que você veio visitar a nossa escola. Queremos conhecer você aqui no Araçagi. E nós gostamos muito da sua carta. E vamos pegar sarnambi com você. E mais, nós vamos banhar no rio. E fazer uma surpresa para você. Nós queremos levar você para beber água de coco. Um abraço e mais um beijo com muito carinho da linda rosa que se chama Vanessa. Araçagi, 5 de novembro de 1998. Tio Dagoberto. Nós crianças, alunos da Tia Cátia, estamos felizes da vida porque vamos conhecer você.
Você ainda não sabe como aqui no Araçagi tem muita coisa boa. Como você vem de São Paulo, você vai comer fruto do mar, e muito coco, e peixe. E ainda vamos levar você para conhecer um monte de coisa legal no Araçagi. Vai até beber água de coco docinha que nós vamos trazer da nossa casa. Um abraço e um beijo, o Fábio. Eu selecionei apenas essas 3, mas existiam. Era uma turma de 41 crianças. Isso é alfabetização. A alfabetização. Na época, que agora nós temos 6 anos, mas eram crianças de 7 anos. Essa criança, a última, o Fábio, era uma criança que já tinha sido repetente 2 vezes quando chegou na escola. Esse último. 41 crianças escreveram a carta. Era uma turma de 41 crianças, a turma apertadinha. Esqueci de colocar a foto, né? E não trouxe a carta mesmo, porque eu não encontrei. E aí eu tirei. Mas eu tentei escrever aqui, colocar a carta do jeito que elas organizaram no papel. A forma como elas organizaram o texto no papel. E aí, eu gostaria de perguntar a vocês, a partir disso, quando vocês olham para esses textos dessas crianças, quando vocês olham, quando vocês leem, o meu olhar se volta para quê? Para que os meus olhos se voltam para esses textos? Os meus olhos, eles se lançam para que no texto? Para que aspectos os meus olhos se lançam no texto? Eu sei que aqui, como nós estamos vivendo uma palestra acadêmica, eu sei que não é possível obter essas respostas de vocês. Mas é para, de fato, a gente refletir. O que me chamou a atenção nos textos dessas crianças? Se eu fosse professor ou professora delas, o que eu faria com esses textos? O que eu corrigiria nesses textos? Ou melhor ainda, o que eu diria para as crianças depois que elas escreveram esses textos? O que eu diria a elas? Para refletir, somente. Eu pensei nessas cartas, em primeiro lugar, para fazer uma homenagem ao meu professor querido, mas também para casar com aquilo que a gente está discutindo aqui. Nós estamos discutindo o gênero do discurso. Quando eu me debrucei sobre esse livro de Bakhtin, Os Gêneros do Discurso, eu iniciei a leitura. Eu já tinha feito outras leituras em Estética da Criação Verbal, e ele inicia essa discussão situando o conceito, dizendo que a linguagem ela está em todas as esferas da atividade humana, né? E aí ele diz, a gente até já parece que decorou isso, está em todas as esferas da atividade humana, e elas são tão uniformes, são tão, né? É uma variedade tão grande que a gente não consegue dimensionar. E depois ele vai trazendo a discussão de gênero do discurso. Mas a partir daí, depois que ele faz essa definição de gênero de discurso, e vem situando gêneros primários, gêneros secundários, e a partir de então, eu percebo no texto que ele começa a fazer um contraponto, né, demarcando a diferença entre enunciado e oração, e as unidades da língua. E aí, ele coloca no texto muito bem demarcado como oração, né? E quando ele faz isso, eu percebo que, de fato, ele quer demarcar, né? É o enunciado que é importante. Isso que é importante. E não a palavra, não o sinal. Não a palavra solta, né? E aí eu percebo, e isso quem está dizendo sou eu, não é Bakhtin, mas eu percebo que os aspectos vitais, quando se pensa em gênero do discurso em Bakhtin, eu ficava me perguntando, quais os aspectos vitais do conceito? Então, quando o gênero, para existir, ele precisa necessariamente do quê? E aí eu percebo, quando ele vai fazendo esse contraponto, e às vezes se torna até repetitivo no texto, e eu colocava nos meus registros repetido, né?
Às vezes até, nossa, vai dizer de novo isso, está dizendo de novo isso. E aí a gente vai perceber o quê? Que um dos aspectos vitais para que esse gênero, de fato, para que exista é o enunciado, né? E aí eu percebo mais ainda, porque todo o texto ele vai trazendo essa discussão sobre o projeto discursivo do enunciador, né? Existe alguém que fala e que quer falar dentro do enunciado, né? É um sujeito que fala, é um sujeito que quer falar, é um sujeito que precisa falar. Então, quando eu trabalho com enunciados, eu deixo muito claro isso. Para só a partir desses dois aspectos, né, para a partir disso, fazer a análise desse aparato técnico que ele coloca mais lá na frente, que a gente consegue perceber, mas o Fiorin às vezes deixa isso de forma mais clara, os elementos constitutivos do enunciado. Que existem esses elementos constitutivos do enunciado, que é esse aparato técnico, e que muitas vezes o nosso foco enquanto professor e professora se volta apenas para eles, que são importantes, mas não é o mais importante. A criança precisa se apropriar disso, mas ela precisa de se apropriar de outras coisas, né? Ela precisa viver esse ato cultural, que Dagobert coloca muito bem nos textos dele, o ato de ler e escrever com sentido, né? E a partir disso, quando ele traz esse todo do enunciado, e eu disse, ele demarca a questão da oração, ele demarca a unidade da língua, ele vem deixando isso muito claro. Eu, quando fazia os meus registros, em outros momentos, lá em Estética da Criação Verbal, mas aqui principalmente, e eu dizia para a Edith, quando nós estudávamos juntas, eu enchi uma folha com as características que ele dá da palavra, da oração. O que caracteriza a palavra? E o que caracteriza o enunciado? Então, pensando nesse todo do enunciado, eu trouxe essa citação do Bakhtin, ele vai dizer, a oração enquanto unidade de língua não tem contato imediato com a realidade, com a situação extraverbal, nem relação imediata com enunciados. Não dispõe de plenitude semântica, nem capacidade de determinar imediatamente posição responsiva do outro falante, isto é, de suscitar a resposta. A oração enquanto unidade de língua tem natureza gramatical, fronteiras gramaticais, lei gramatical e unidade. Então, voltando àquela pergunta que eu fazia, o meu olhar nos textos daquelas crianças do Araçagi, escrito em 1997, aquelas cartas, elas se voltam para a oração enquanto unidade de língua? Eu foquei o meu olhar apenas na ortografia? Se eu fosse receber esse texto em mãos e eu tivesse que devolver a essa criança, como é que eu devolveria esse texto a ela? Se eu fosse receber esse texto dessa criança, se eu recebesse, o que eu diria a ela depois que eu recebesse? E aí, Bakhtin vai dizer que o gênero de discurso, ele não é uma forma de língua, mas uma forma típica do enunciado. Com tal forma, o gênero inclui certa expressão típica que lhe é inerente. No gênero, a palavra ganha certa expressão típica. Os gêneros correspondem a situações de comunicação discursiva, a temas típicos do significado das palavras, com a realidade concreta em circunstâncias típicas. Então, o gênero, ele tem sim o seu estilo, a sua estrutura composicional, ele tem a sua unidade de sentido, né? Mas o enunciado, ele me permite, principalmente, viver esse processo de interação extraverbal, né? E aí eu pensava, com esses textos, qual é o projeto? Existe um projeto discursivo ali daquelas crianças? Existe a alternância do discurso, dos sujeitos do discurso? Existe uma conclusibilidade? Existe uma entonação expressiva por parte daqueles textos daquelas crianças? Eu consigo perceber tudo isso? Ou eu não consegui perceber, eu só consegui
consigo perceber as palavras ortograficamente incorretas, né? E aí eu não preciso voltar àquilo que ele diz, né? O projeto discursivo do enunciador. As crianças precisavam dizer. Quando elas literalmente disseram para mim e para a professora, mas a gente quer escrever a si mesmo, mesmo que a gente não coloque no correio. A gente entrega em mãos, né? E aí a gente percebe que em cada enunciado da réplica monovocal do cotidiano, as grandes e complexas obras da ciência ou de literatura, abrangemos, interpretamos, sentimos a intenção discursiva ou a vontade de produzir sentido por parte do falante, que determina a totalidade do enunciado, seu volume e suas fronteiras. Então, para que o enunciado de fato se materialize e aconteça, é necessário que exista um projeto de discurso. Quando nós propomos um projeto entre linhas às crianças, que elas, quando a gente se apresenta a linha do tempo, que a gente apresenta, diz que ela tem ela precisa, para trazer as memórias dela, a gente está suscitando nessa criança, né, essa resposta ativa responsiva, sim, mas que ela fale, que ela tenha a possibilidade de dizer aquilo que ela pensa, criar nessa criança a vontade de dizer. Porque, na maioria das vezes, a gente não cria essa vontade. Ao contrário, na maioria das vezes a gente tolhe essa vontade. Né? E nós vamos perceber o quê? Que as crianças do Araçagi, elas conseguiram, né, escrever, possibilidade de escrever. Dentro dessas esferas, existe uma esfera ao campo da atividade humana. Mas o que eu acho mais legal, desculpa a minha empolgação, mas o que eu acho mais interessante é que naquele momento, em 97, mesmo me apropriando ainda muito, né, Dagoberto sabe, quanto foi difícil me apropriar naquele momento das questões, na época não era Voloshine, não era Bakhtin, né, no marxismo, e de perceber que a criança não tinha que escrever para a escola. Que a situação discursiva, ela precisava acontecer, mas para acontecer ela precisava ser criada. Porque se a carta ficasse dentro da escola, ela não faria sentido. Ela não cumpre a função para a qual ela foi criada. E aí nós vamos perceber o quanto dentro dessas esferas, essas relações anunciativas e interlocutivas, como eu coloco aqui, que essas relações enunciativas e interlocutivas, elas estão dentro dessas esferas no campo da atividade humana. Mas que, como nós estamos dentro da escola, e a escola ela não está suspensa desse social, dessa sociedade, ela está dentro, mas que muitas vezes, aquilo que Dagoberto, a gente congela isso, a gente transforma em objeto de ensino e a gente não percebe a necessidade de, por a escola, se afastar muitas vezes desse social e ser escola mesmo. A gente não consegue pensar em situações para que esse social ele entre dentro da escola. E aí, essas esferas ou campos da atividade humana, quando o Bakhtin traz para a gente, eu destaquei essas citações. Ele vai dizer que o emprego da língua efetua-se em forma de enunciados orais e escritos, concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas e as finalidades de cada referido campo. Para quem essas crianças estavam escrevendo? Elas não estavam escrevendo para ninguém. Elas escreveram para alguém que elas já admiravam. Elas queriam ir para a praia para catar, com o Dagoberto, digo catar, viu gente? Para ver o maranhense. Mas sururu, sarnambi, os
frutos do mar. Então, quando ela diz, querido tio Dagoberto, olha a relação, elas nem conheciam ainda Dagoberto. E elas já chamavam Dagoberto de tio, de querido. Embora assim elas percebessem, lógico, sem esse termo que a gente utiliza aqui dentro da academia, entre nós, né, que existia uma estrutura composicional. Quando ela diz querido, quando ela diz a Vanessa, ela entendia a organização do texto. Mas que cada uma naquele momento, vocês podem perceber que as cartas elas não eram iguais. Porque cada uma tinha a sua forma de dizer. Elas tinham uma forma de dizer, elas queriam dizer a sua palavra. E aí entra que esse estilo, e aí é que a gente vai perceber o quanto esse enunciado se difere da unidade da língua, porque o estilo, meu estilo de escrever me possibilita uma mutabilidade. Me permite organizar da forma como eu acho melhor, sem esquecer, sim, que existe algumas características que são essenciais dentro daquele gênero. Elas não esqueceram isso. Né? E por que elas aprenderam a escrever? Porque elas tiveram vários momentos onde elas puderam se corresponder. Então não foi estudado só a estrutura ou as características do texto. Deixa eu avançar. Quando se analisa uma oração isolada, destacada do contexto, os vestígios do direcionamento e da influência da resposta antecipável, as ressonâncias dialógicas sobre os enunciados que antecedem aos outros, os vestígios enfraquecidos da alternância dos sujeitos de discurso que sucaram de dentro do enunciado e deixam de existir para ele, onde esse todo desaparece do campo da visão do analisador. Né? Então não dá para pensar naquela carta de forma isolada. Não dá para entender, deixar de entender que aquela carta ela tem um endereçamento. Ela tem um direcionamento. Né? E que cada criança, a partir, como é que eu posso dizer? Cada uma dentro delas pensou. Deve ter pensado mil e uma coisas de como é o Dagoberto, como ele será, E a partir de tudo isso, que parte da unidade de sentido, sim, elas começam a escrever a sua carta com o seu estilo, com o seu modo de dizer. Tá? Então, essas relações enunciativas e interrogativas, elas são necessárias e fundamentais para que esse enunciado, ele de fato se materialize. É preciso haver as relações enunciativas, interrogativas que acontecem dentro dessas esferas. E mais uma vez ressalto que nem sempre essa escola consegue compreender isso. Porque ela acha que notícia é notícia e não é dentro da escola, que escrever carta não é dentro da escola. Então as situações elas precisam ser criadas. E quem vai criar essa situação sou eu professora, né? Portanto, o direcionamento, o endereçamento do enunciado é sua peculiaridade constitutiva, sem a qual não há nem pode haver enunciado. As várias formas típicas de tal direcionamento e as diferentes concepções típicas de destinatário são peculiaridades constitutivas e determinantes dos diferentes gêneros do discurso. A escolha de todos os recursos linguísticos é feita pelo falante sobre maior ou menor influência do destinatário e da sua resposta antecipada. Mas que existe uma resposta antecipada uma resposta em menor ou maior grau, mas que ela existe. Tá? Por não compreender isso, por não ter essa compreensão, né, que o gênero se manifesta nas relações enunciativas discursivas e que, portanto, tem origem nas esferas ou campos da atividade humana, que a escola ela vai criando situações fictícias. Né? Cria situações que só existem, e isso já foi dito pela Dora, isso já foi dito pelo Dagoberto, isso já foi dito, né,
por Adriana Valéria, que só existem dentro da escola. Não existe fora dela, né? Então, e aí eu trago dois autores, eu obtive esse texto, esse livro. Quem me indicou esse livro foi Valéria, adorei esse livro. Consegui, não tinha mais, estava esgotado. Depois eu mostro para vocês lá atrás a referência, mas eu não sei como uma orientanda minha conseguiu o livro. Ela não me disse como conseguiu, porque a edição está esgotada, né? Mas é um livro assim muito interessante, principalmente para quem está iniciando essa discussão do gênero do discurso. Então, eles dizem, esses dois autores, levar a notícia, a propaganda comercial, a receita, o conto e tantos outros gêneros para as aulas de língua materna, justifica-se a fim de que, nessas aulas, os alunos possam aprender sobre como tais interações se estabelecem, apropriando-se de conhecimento a partir da experiência, na vivência mediada por eles fora da escola. E aí eles continuam. Para conhecer o conto do fora da escola, ele tem de ter entrado na escola muito aproximadamente ao modo como ele está fora dela. E fora da escola, o conto não está no livro didático, está em jornais, nas bancas e nos sites. A propaganda comercial não está no livro didático, está nos panfletos, em revistas, em jornais, na televisão, nas ruas. O livro didático, por sua vez, só existe dentro da escola. É da esfera escolar e não transita fora dela, né? Então, nós vamos perceber que situações, eu trouxe aqui algumas situações que se afastam dessa concepção de gênero do discurso, ou gênero da palavra. Eu esqueci de dizer isso para retomar, né? Mas como eu estudei foi esse texto, esse livro, então eu vou trazendo aqui aquilo, né, que está posto. E aí nós vamos dizer, aí Bakhtin vai dizer que, diante de tudo isso, o que são os gêneros discursivos? Tipos relativamente estáveis de enunciado, né? E a gente compreende de relativamente por quê? Porque ele vai tendo modificações, e essas modificações elas vão acontecendo dependendo do projeto de discurso desse falante. Ele é histórico, ele evolui, a sociedade evolui. Então eu não posso obrigar, ou melhor dizendo, acreditar que porque a minha criança talvez tenha esquecido de colocar São Luís, tal, volta, tá errado, tá faltando isso, né? E aí, mas eu também não posso deixar de considerar que existem algumas coisas que permanecem. Existem algumas características que são essenciais, que são estáveis, para que eu possa compreender, para que a criança entenda. Então, as crianças do Al-Assagir, elas compreenderam que existem algumas características que são essenciais para se escrever uma carta, né? Então, existem algumas características que são essenciais, mas que também eu preciso compreender que isso não é uma forma, que não é congelado e que tem que ser aqui e acabou. Porque eu deixo de considerar esse estilo de quem escreve. Quando Edith lia o texto hoje, gente que mora dentro da gente, para Adriana e Valéria, e a gente lê o texto, através de Edith, o texto foi lido, porque a gente queria demarcar aqui dentro o quanto Valéria e Adriana são especiais para nós. Mas geralmente, dentro de uma palestra acadêmica não existe isso. Numa apresentação não existe isso. Mas eu não posso também. A gente só pode também porque era Adriana e Valéria. Talvez se fosse um outro espaço, nós não teríamos condições de fazer aquela leitura daquele livro. Não, porque esse momento é o quê? É a apresentação do currículo básico. É o que está lá no currículo. Então não cabe a leitura do livro que a gente queria fazer. Então quando nós fazemos isso, a gente está percebendo que esse gênero, ele é relativamente estável.
Quando a Adriana diz assim, nós não vamos fazer mesa de abertura, que eu adoro os encontros do Lectu, e eu já tinha dito para a Edith, porque a Edith não veio no primeiro, e eu dizia para ela como foi, eu contava, e eu disse, não teve mesa de abertura, porque é tão chato mesa de abertura. Eu acho, é uma opinião minha. Além de perder muito tempo e aquelas pessoas todas na mesa querendo falar, e assim, essa é uma marca do Lecture. Então a gente transgride isso. Olha aí, a carnavalização, não é, Adriana? Esse é o exemplo. Tá vendo? Acabei de falar. Olha aí, né, Marcos? Marcos que acabou de falar porque não houve a mesa de abertura. Então, isso é o relativamente. Agora, outras coisas permanecem? Permanecem. Quando a Adriana diz, primeiro vai falar um e abre para pergunta, e depois vai o outro e abre para pergunta, a gente está considerando que esse gênero é relativamente estável. Porque geralmente o que é que se faz? O que nós dois pedimos para a Adriana para fazer. Não, vamos deixar. Primeiro, Adriana, tu permites que eu e a Edith fale depois as perguntas? E aí nós vamos perceber situações que se afastam da concepção de gênero do discurso embactino. Eu trouxe para vocês, eu não sei se vai dar para ler aí, vai dando para ler? Esse texto, essa organização aí, essa atividade, perdão, ela está dentro desse caderno. A professora, querendo se afastar do livro didático, mas não conseguindo, ela disse, eu quero que meus alunos aprendam outro tipo de texto. E o livro didático, ele não traz isso. Eu quero que as crianças tenham outras experiências com outros textos. Aí o que a professora faz? Cria um caderno de gêneros textuais. E, lembrando, a gente fala da escola pública, isso aqui é uma escola privada. Tá? Mas quando a professora cria, e aquilo que os autores lá, que a Valéria me indicou, que eu ainda nem gravei o nome direito, mas que são muito bons, eles vão dizer assim, ela vai, tira de algum lugar, ou digita, e ela... Faz na postura. É isso aí. Ou seja, a professora, ela não sabe como trabalhar. O caderno de gêneros vira o quê? Apostila. O livro didático. E aí nós vamos perceber o quê? Que a professora pede, antes, é porque nós não colocamos antes, tem uma outra explicando o que é o convite, quais as características do convite, como é a estrutura do convite. E aqui só tem o local e a data e a hora. Leia-se aqui o convite de uma aluna do 2º ano. E aí traz o convite. Depois vem, agora é a sua vez. Faça de conta que você e seus colegas resolveram apresentar uma peça de teatro para familiares ou responsáveis. Data, tá, e deixou os espaços. Aí nós temos esse outro aqui. O outdoor. Outdoor são... eu vou lá pelo caderno, tá tudo aqui no caderno, viu, gente? Ela diz assim... outdoor... Ela diz assim... Outdoor são cartazes enormes que anunciam produtos e geralmente são colocados em grandes espaços abertos, como ruas, avenidas, estradas. No outdoor encontramos o nome do anunciante, o endereço, o tipo e a data da promoção do evento. O outdoor só serve para isso mesmo? Só para anunciar? Não sei se aqui o Berlândia tem, mas lá em São Luís, quem tem condições, coloca, tem aniversário, aí as declarações de amor, e vai estar no outdoor, bem perto da casa do destinatário. Ele levanta de manhã, tá lá, te amo, meu amor, feliz aniversário. E a gente vai perceber o quê? Observe o modelo abaixo e depois crie o produto para anunciar no seu outdoor. Colchões bom sono, aproveite a promoção e durma bem. Ótimos preços, não perca. E aí, agora a criança tem que produzir o seu outdoor. E a gente se pergunta, quando que de fato a criança vai produzir um outdoor, hein, Dora? Nunca. Nunca.
do livro didático. E aí eu trouxe uma experiência que nós vivemos com as crianças lá do Araçagi. Essa é a professora Cátia, que o Dagoberto conhece muito bem. E a Adriana também. Valéria acho que não conhece. Mas esse, eu trouxe para ilustrar, a imagem não está bem legal. Foi a que eu encontrei. Está escrito nesse outdoor: pai é o que cria. No Araçagi, nós tentamos trabalhar todos os gêneros, todos os indícios de palavras, de textos que estavam lá próximos das crianças, que a gente começou a perguntar, a questionar o que está escrito. Elas já saíam querendo saber tudo que estava escrito. E elas passavam por esse outdoor e diziam: tem um negócio escrito ali, naquele negócio grande, né? E tem lá uma criança, elas diziam preta, com um homem branco carregando ela. Professor, o que diz ali? O que tem escrito ali? E aí a professora vai, vamos organizar, vamos levar esses meninos até esse outdoor. Vamos levar o menino para lá. E aí a professora foi trabalhar com as crianças o que tinha escrito. Pegou o ônibus, que era pertinho, ficava no retorno. Os motoristas já conheciam a gente das andanças pelas praias, com as crianças por ali. E aí as crianças entravam pela frente, desceu, depois a gente pegava, o ônibus não tinha perigo nenhum. E aí discutimos. É um anúncio, sim, de uma loja que eu não sei nem se existe mais via direta, né? Mas olha como ela anuncia. E isso para a semana de quê? Do Dia dos Pais. Tá? E depois de ler com as crianças, e a professora, porque não parece, mas ela estava com um galho na mão. Ela procurou um galho desse tamanho para tentar, né, trabalhar lá com as crianças, o nome das letras. E aí a professora disse assim: volta para a sala. Aí uma enxurrada, discursos, enunciados, interações. E quem tem pai tem, e quem não tem pai, enfim, aquela discussão toda. E aí, como proposta, não foi para as crianças fazer um outdoor. Foi para essas crianças falassem sobre as experiências que elas viviam com os pais. Não é porque necessariamente eu vou trabalhar no outdoor que eu tenho que pedir para a criança escrever um outdoor. O que esse material, esse suporte me ajuda para que a criança possa escrever um outro? E aí, eu quero que vocês acompanhem, não deu tempo de eu retomar, mas eu gostaria que vocês... Meu tempo acabou? Já. Eu gostaria de ler para vocês essa tradução. Não está a tradução aí, então vocês vão perceber. Então, uma das crianças, isso em agosto, ela escreveu assim, eu tentei, né? Meu pai é aquele que me criou, eu e mais meu irmão. Não sei se está dando para vocês acompanhar. Ele dá dinheiro para minha mãe comprar comida para a gente comer. E também ele briga quando nós fazemos, né? Quando nós faz arte. E nós apanha com galho de goiaba. E dói, porque é fininho. E o pai bate de força e fica marcado. Né? Então, é por isso que não dá para definir precisamente uma classificação rígida dos gêneros. E por isso ele tem esse cuidado de dizer relativamente estável. Né? E aí eu lembrava, eu trouxe a Ana Maria Kaufmann, mas poderia ter outros autores, e eu trouxe só esse porque ela faz uma divisão muito minuciosa nesse livro que vocês devem conhecer, Escola, Leitura e Produção de Textos, onde ela organiza textos literários, textos jornalísticos, textos de informação científica, textos, né? Então, organiza de uma forma tão didática, mas tão presa, e que a gente fica mais preocupado com essa organização do que de fato fazer com que o menino compreenda e escreva, né? E aí nós vamos perceber que, por isso, é relativamente estável. Bakhtin, o que ele vai fazer? Ele diz, eu que estou dizendo isso, não é ele que fala, né? Eu só achando como Bakhtin ia dizer, basta, vamos parar com essa classificação que não tem fim. Vamos pensar a partir desse diálogo, dessa relação enunciativa, que pode acontecer de uma forma mais formal e de uma forma mais cotidiana, mais simples, e a outra de uma forma mais complexa.
e que um se dá de forma, tem forma mais oral, que é o primário, o outro a gente vai perceber de forma mais contundente na produção escrita. Mas esses gêneros primários e secundários, eles vão se dar, ou eles vão acontecer, ele organiza em gêneros primários e secundários a partir da relação enunciativa e discursiva. Dessa forma que ele organiza. Então são as relações estabelecidas que vão determinar qual é o gênero, qual é o tipo. Por isso não dá para dividir e classificar tanto, né? Aí ele entra, bom, eu não posso esquecer que no gênero de discurso existem peculiaridades comuns do enunciado, existem peculiaridades comuns e existem elementos que são constitutivos e que a gente já vem discutindo desde o início. O tema, né, o conteúdo, né, temático, o estilo, a estrutura composicional. Se a gente voltar para os textos das crianças, a gente consegue enxergar isso? Qual é o tema, que não é o assunto? Qual é o conteúdo temático ali? Qual é o estilo? Né? A gente já discutiu essa forma de dizer que aí eu vou utilizar os melhores recursos, aqueles recursos que não são determinados pela unidade da palavra e eles não estão dentro do dicionário. Então, pega o dicionário bem aí e vai escrevendo. Não é assim, isso vai depender do contexto, isso vai depender das práticas discursivas, e por isso eu trouxe de forma didatizada, talvez preocupada, às vezes eu até conversava com a Edith, parece que preocupada de ficar meio didatizado, mas para que de fato a gente consiga enxergar, porque no texto às vezes fica tão embaralhado e a gente não consegue relacionar. Então, dentro desse enunciado, existem algumas peculiaridades estruturais comuns, né? Então, quais são as peculiaridades comuns, estruturais comuns do enunciado? E aí, o Bakhtin ele vai trazer, bom, as peculiaridades comuns dos enunciados, não da oração. Porque a oração, através da oração, da letra, da palavra solta, ela não permite a alternância dos sujeitos no discurso. Eu não consigo dar a palavra ao outro quando eu utilizo a oração. Então, quando a colega dizia de manhã, Ivo viu a uva, acabou. Eu não consigo possibilitar ele, né, essa atitude, eu não tenho o que dizer. Então, essa alternância, essa forma que a gente quer que as crianças não entrem, agora contem em vocês. Então, quando a Tice diz assim, a minha memória é essa. E a Tice, ela está possibilitando as crianças dizer, agora digam as de vocês, né? A conclusibilidade, a relação do enunciado com o próprio falante, com os outros participantes da comunidade discursiva, né? Essa conclusibilidade. Então, às vezes a gente acha, né, ou melhor dizendo, que a palavra conclusibilidade, a palavra dentro do enunciado, a palavra ela está acabada. Mas esse acabada, a gente tem que pensar esse acabado dentro, entre aspas. Não é acabada porque você não pode responder aquilo que eu estou dizendo. Mas acabada no sentido de eu percebo que você disse o que disse e eu consigo, a partir do que você disse, começar a minha fala. E por fim, a relação do enunciado com o próprio falante e com os outros participantes da comunidade discursiva. Essa relação do enunciado com o próprio falante. E aí nós vamos perceber que dentro dessa relação do próprio falante com os outros participantes da comunidade, a gente vai perceber muito aí essa discussão desses elementos constitutivos que o Bakhtin traz, que a gente já vem comentando desde o início. O conteúdo temático, o estilo, a estrutura composicional, né, que ele vai dizer essa organização. Eu vou escrever uma carta, eu sei que a carta começa com o ano, começa com a data, existe. Então, esse arranjo estrutural do texto.
que infelizmente, na maioria das vezes, a gente só dá atenção para ele. Quando a gente acentua as características. E a gente acaba deixando, desconsiderando que existe estabilidade nisso. E o estilo, como eu já disse antes, ele me permite ser criativo naquilo que eu vou escrever. Me permite. É o mutável. Eu vou utilizar alguns recursos, né? Esses recursos gramaticais, mas eu tenho mais liberdade para escrever aquilo que eu acho que deve ser escrito. Posso ficar amarrada, escrever do jeito que a professora quer que eu escreva, né? E aí eu trouxe algumas citações de Bakhtin, que eu acho que não tem mais tempo, tem? Trazendo algumas citações para demarcar cada peculiaridade, né? Que eu trouxe de forma didatizada, assim, uma, mas que eu quero chamar a atenção que elas não estão soltas, e por isso eu coloquei essa seta indo e vindo, que uma depende da outra, na verdade, tá? E dentro dessas citações existe, né? Eu vou trazendo, eu acho que eu vou passar, mas aqui, dentro dessa peculiaridade, a terceira peculiaridade, a relação do enunciado com o próprio falante, com os outros participantes da comunidade discursiva, que eu já expliquei agora, talvez não ficou claro, a gente pode retomar. E a gente vai perceber aqui essa possibilidade dessa entonação expressiva do sujeito, né? E nesse momento que esse sujeito, esse texto, ele precisa... Eu não posso considerar que quando eu penso em entonação expressiva, eu estou dizendo as interjeições, né? Ou, que bonito. Então, de forma solta, de forma separada. E aí, Dário, eu roubei do teu texto, aquele teu texto antigo, mas que eu gosto demais, que é um dos primeiros textos que a gente lê de Dagoberto, né, Adriana? E eu acho que aqui, alfabetização em Bakhtin, que agora tem que mudar, alfabetização em Voloshimov. Que é muito bom, e para quem não se aprofundou ainda, porque ele vai mudar, vai reescrever esse texto. Em 92, eu sei, e ele é atual. Então, ele vai reescrever esse texto, que eu acho que precisa, lógico, fazendo todas as adequações que precisam ser feitas, lógico, para que a gente tenha acesso. E aí eu roubei daquele seu texto essa figura, porque eu penso que ela é muito expressiva. Expressiva no sentido de o que isso diz pra gente, né? O que essa imagem nos diz? Quando a gente fala de entonação expressiva, qual é a expressividade aí? Não é verdade? Qual é? Então, essa imagem, ela sempre eu sempre despertou muito em mim, essa imagem. Então, para as minhas alunas do mestrado, eu sempre digo, é um dos primeiros textos que eu indico, e ela tem feito parte dos meus slides na alfabetização. Tá, Roberto? Tem um monte de slide que tem essa imagem aí. E aí, e aí vai dizer que a oração comunidade de língua, a semelhança da palavra, não tem autor. E só funcionando como enunciado pleno, ela se torna a expressão da posição do falante individual em uma situação concreta de comunicação discursiva, né? E aí nós entramos em uma outra discussão, né? Aí tá, o segundo elemento do enunciado, que ele determina a composição e o estilo, é esse elemento expressivo que a gente está comentando, isto é, a relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante com o conteúdo do objeto e do sentido do seu enunciado. O estilo individual do enunciado é determinado, sobretudo, por seu aspecto expressivo. O que vai possibilitar esse aspecto expressivo é o estilo, né? A forma como a gente vai escrevendo, vai pensando, vai...
se colocando, essa forma de dizer é que vai me possibilitar isso. O que essas imagens nos dizem? O que esses diálogos nos dizem? E, por fim, eu trago um outro texto. Esse texto eu recolhi numa dessas minhas formações aí com professoras. E esse texto, ele foi escrito em uma região que nós chamamos lá no Maranhão de região do Munim. Então, Roberto e a Adriana devem conhecer. Não sei se já foram por lá. Lá pro lado de Morros, o Boi de Axixá é para lá, né? Axixá, Morros, Catu, Presidente Juscelino. É uma região que é banhada pelo rio Munim. Por isso a região do Munim. Então, lá o rio, nessa localidade, todas essas localidades, Axixá, Morros, o rio é turístico. Nós saímos aqui de São Luís para banhar no rio Munim, lá em Morros. Então, lá, os maranhenses, não pode ir para muito longe, porque não tem dinheiro, né? O que a gente faz? Tem dinheiro para ir para Santa Amaro, que é mais longe, né, Roberto? Né, Adriana? Aí vai para pertinho, Morros. E aí, o que acontece? Essa atividade produzida a partir de por uma criança, eu gostaria de ler para vocês. E eu gostaria de perguntar para vocês, mas eu sei que vocês não vão me responder, porque aqui é uma outra situação, como é que a gente... aqui não dá, porque aqui é uma outra esfera em campo, a gente não pode dialogar, infelizmente, né? Ele não permite nesse momento assim de droga. Então, ele diz assim, ó: nós devemos cuidar do nosso espaço. Porque temos muitas pessoas que se banham no nosso rio. Nós devemos tomar uma providência e não jogar lixo na água. Aí ele não tem esse quê, eu que coloco aqui, que serve para muitas coisas. E também parar de desmatar a floresta. Muitas pessoas derrubam as árvores para a construção. Nós temos que falar para essas pessoas, porque pode causar sofrimento na nossa comunidade. Na comunidade onde nós vivemos, pode secar o rio e pode virar só deserto na nossa comunidade. E nós vamos morrer e pode virar só deserto. E nós podemos parar de desmatar a floresta. Tem muito problema esse texto, não tem? Tem, a professora marcou ele todinho de vermelho. Tem muitos problemas. E ao final ela diz: palavras grifadas escritas errado. Falta pontuação, coerência e coesão. Coerência e coesão. Agora, onde é que esse texto estava? Onde foi que a professora me entregou esse texto? Onde ela, não sei se foi ela também, né? Depois das aulas de metodologia do ensino da língua portuguesa, que ela estava vendo comigo, né? Não sei se foi isso. Aí ela deu uma dor na consciência, ela me entregou o texto. Não, mas brincadeira. E ela disse: professora, eu encontrei esse texto embaixo da cadeira. Ele estava lá jogado. Estava lá jogado, amassado. Dá esse texto. Né? E esse texto eu tenho usado nas formações com as professoras. Tem, assim como o texto do Dagoberto. E aí nós vamos perceber o que de passeio, né? Mas é essa discussão que eu quero colocar, que além dessa discussão da relação do enunciado com o próprio falante, essa relação que ela é estabelecida dentro de essa entonação expressiva, ela precisa estar dentro desse texto, solicitado desse aluno dentro da escola. Eu sei que às vezes em alguns gêneros mais, outros menos, é lógico, a gente tem que perceber isso, mas que eu preciso possibilitar o menino dizer a sua palavra. E essa criança disse a sua palavra, mas não foi aceita, né? E a gente percebe no texto dessa criança o quanto ela está indignada. Quantas pessoas vão lá banhar no rio da comunidade dela e não respeitam, jogam lixo, né? Então, quanta indignação na fala dessa criança e, ao mesmo tempo, quanta preocupação. Se a gente não cuidar da nossa comunidade, ela vai virar só deserto. Se o rio deixar de existir, vai ser deserto aqui.
De onde é que nós vamos tirar o nosso ganha-pão se o rio deixar de existir? Rica de entonação expressiva. Rica. E a professora me disse que falta coerência. E aí é ainda assim muito difícil desistir da convicção de que cada palavra da língua tem ou pode ter por si mesma um tom emocional, um colorido emocional, um elemento axiológico, uma aurora etilística e, por conseguinte, uma entonação expressiva inerente a ela enquanto palavra. Porque só se pode pensar que quando escolhemos as palavras para o enunciado, é como se nos guiássemos pelo tom emocional próprio de uma palavra isolada, e não é. Selecionamos aquela que pelo tom corresponde à expressão do nosso enunciado e rejeitamos outras. Reiteramos, só o contato do significado linguístico com a realidade concreta, só o contato da língua com a realidade, contato que se dá no enunciado, gera a centelha da expressão. Essa não existe nem no sistema da língua, nem na realidade objetiva consciente fora de nós. Por fim, esse por fim que eu coloquei, não era de Bakhtin, não. Quando escolhemos as palavras no processo de construção de enunciado, nem de longe a tomamos sempre do sistema da língua em sua forma neutra, lexicográfica. Costumamos tirá-la de outros enunciados. E, antes de tudo, de enunciados congêneres com o nosso, isto é, pelo tema, pela composição, pelo estilo. Consequentemente, selecionamos as palavras segundo a sua especificação de gênero, e não da palavra isolada. Porque a palavra do dicionário, como sempre acentua a Roberto, ela está morta. Ela é alheia. Terminando, viu, gente? E aí ele traz duas questões aí. A relação do enunciado com o próprio falante e com os outros participantes da comunicação discursiva. E ele gosta de utilizar essa expressão, reiteremos, o enunciado, que a gente vai discutir, que vem discutindo durante toda a nossa fala, que eu preciso considerar a relação desse enunciado com o próprio falante, mas que eu também preciso considerar com os outros participantes da comunidade discursiva. E eu considero isso quando eu trago aquelas peculiaridades lá do início que eu colocava. Então, o enunciado é um elo na cadeia da comunicação discursiva e não pode ser separado dos elos precedentes. Se eu falo, ou se eu estou aqui nessa mesa hoje, e se o meu discurso é esse, é porque atrás de mim eu tive a possibilidade de ter outros que estudavam isso. Tive a possibilidade de entrar em contato com o Dagoberto. E a partir dele, entrar em contato com os livros de Bakhtin, na época. A partir de Adriana, de Dagoberto e Valéria agora, eu e Edith, agora não é mais Bakhtin, é Voloshinov. Então, esses enunciados precedentes, eles são, E aí, essa expressão não é minha, na Roberta, assim, eu não sou eu. Mas eu sou fruto de toda, gente que mora dentro da gente. Então, quanto nesse processo do doutorado, do mestrado de 1997, depois doutorado em 2008 e até hoje, quantas pessoas foram estando dentro de mim para que eu pudesse compreender esse trabalho, essa teoria que é tão complexa, é tão difícil. E a gente percebeu isso de forma bem perto quando a Adriana traz o conceito de carnavalização, mas que ao mesmo tempo se torna simples quando ela faz as relações. E aí, Edith, a gente costuma sempre dizer assim, eu estou estudando isso para quê mesmo? Eu tenho que estudar isso? Eu saber agora, para que serve isso que eu estou estudando? Como me ajuda a pensar nas questões da escola? A formação desse professor. Estou estudando para nada. Estudar para falar nada, A gente costuma dizer assim, meu Deus, esse povo não escreve para a gente. Não é, Valéria? Às vezes parece que a gente, Mas o quanto a gente foi se apropriando desse discurso, mas ele diz também aqui, de os elos precedentes que o determinam, tanto
de fora quanto de dentro, gerando nele atitudes responsivas, diretas e ressonâncias dialógicas. Entretanto, o enunciado não está ligado apenas aos elos precedentes, mas também aos subsequentes da comunicação discursiva. Quando o enunciado é criado por um falante, tais elos ainda não existem. Desde o início, porém, o enunciado se constrói levando em conta as atitudes responsivas, em prol das quais ele, em essência, é criado. Então, enquanto as respostas de vocês, no momento dessa mesa, está sendo importante para mim, Edith, né, Edith? Enquanto o rosto da Dora agora está sendo importante para a gente, né, Edith? O sorriso da Dora, você está gostando. Né? E aqui são as referências que nós utilizamos. Primeiro, ó, embarcando a Arena. Vocês conhecem esse Arena? E o texto que eu falava para vocês é esse aqui, gente. Gênero de discurso e educação em linguagem. Inquietudes. Né? Foi ele, mais precisamente, que a gente leu, mas nós lemos uns 4 artigos, eu e Edith. Nós somos parceiras de estudo. Nós lemos 4 artigos desse gênero, desse texto. Mas o texto mesmo é esse gênero entre o texto e o discurso. Só que essa edição está acabada, esgotada. Eu tenho a xerox que eu peguei da minha orientanda, que eu não sei onde ela pegou, porque ela não quis me dizer. Eu não estou entendendo o que aconteceu. E também Faraco, Fiorim, Bakhtin, Faraco, que tem nos ajudado muito, tem sido assim, um interlocutor essencial nesse processo. Assim, uma pessoa muito querida por nós, né, gente? Só precisa conhecer pessoalmente para abraçá-lo. E Fiorim também, tem sido uma pessoa muito querida que a gente tem se debruçado para estudar. E nós gostaríamos de terminar essa fala, eu e Edith, para que a escrita seja legível, com essa... Isso aqui é São Luís, viu, gente? Isso aqui é no Centro Histórico de São Luís. Dagoberto conhece, Adriana, Valéria, quem mais conhece? A Dora conhece, tá? Centro Histórico de São Luís. Então, nós gostaríamos de terminar essa mesa com Cecília Meirelles, quando ela diz, para que a escrita seja legível, o título é para que a escrita seja legível. Para que a escrita seja legível, é preciso dispor os instrumentos, exercitar a mão, conhecer todos os caracteres. Mas para começar a dizer alguma coisa que vale a pena, é preciso conhecer todos os sentidos de todos os caracteres e ter experimentado em si próprio todos esses sentidos e ter observado no mundo e no transmundo todos os resultados dessa experiência. Muito obrigada. E aí vocês ficam aqui na Praça Gonçalves Dias, Praça dos Namorados, lá em São Luís. Eu conhecida. E obrigada. Uma vista linda para a Baía de São Marcos. É uma das partes mais bonitas de São Luís.